Boa noite. Boa noite. É só inverter a ordem que bagunça, né? Se a gente chega e cumprimenta com a paz do Senhor, todo mundo está preparado para essa pergunta. Mas se a gente inverte, primeiro dar boa noite, para depois saudar com a paz do Senhor, bagunça, né? Aí não funciona. Vamos ensaiar então. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Nós falávamos sobre a mente. Vê como a nossa mente nos trai. Vê como a nossa mente nos engana. Fiz aqui um exercício bem simples. É só quebrar o protocolo que a nossa mente nos induz ao erro. Mas muitas vezes, as situações desta vida quebram os protocolos. E muitas vezes Deus também quebra os protocolos. Será que você está preparado para que Deus quebre protocolos na sua vida? Repare como Jesus, ele era especialista na quebra de protocolos. Porque quando os nossos protocolos são quebrados, nós somos confrontados. Jesus, ele sabia dos protocolos dos fariseus e ele sempre confrontava os fariseus. Já repararam quantas vezes os evangelhos narram curas realizadas por Jesus aos sábados? Já perceberam isso? Por quê? Porque o nosso Deus, ele está acima de quaisquer protocolos humanos. Jesus dizia para os fariseus abertamente: eu sou o Senhor do sábado. Vocês estão preocupados com o protocolo do sábado pela lei de Moisés, mas eu sou o Senhor do sábado. Aleluia. Muitas vezes você está preocupado com alguns protocolos na sua vida, mas eu quero te apresentar nessa noite um Deus que é o Senhor de toda a terra. Olha que interessante, quando Deus fala com Moisés lá no Monte Horebe, diante daquele cenário da sarça que ardia em chamas, mas que não se consumia pelas chamas. Olha o protocolo sendo quebrado. O protocolo natural, quando alguma coisa pega fogo, qual é? Aquela coisa pega fogo, queima e se desfaz e se reduz a cinzas. Mas Deus quebrou o protocolo para falar com Moisés. Quando você começa a ler ali no livro de Êxodo, Moisés ele vê de longe a sarça ardendo e percebe que a sarça não se consome pelas chamas. E Moisés então diz: eu vou até lá ver esta maravilha. Muitas vezes Deus quebra protocolos também para atrair a nossa atenção. Porque se a sarça ardesse em chamas e se consumisse naturalmente pelas chamas, não teria chamado a atenção de Moisés. Mas Moisés percebe, está queimando. Ok, continuou cuidando dos rebanhos de Jétro, seu sogro. Ele olha de novo, continua queimando, mas a sarça continua de pé. O que está acontecendo? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. O que está acontecendo na sua vida? Será que Deus está quebrando algum protocolo? Oh Deus! Será que Deus está chamando a sua atenção de alguma maneira? Glória! Será que Deus está invertendo as coisas? Aleluia! Será que Deus está mudando as situações para chamar a sua atenção? Assim como foi com Moisés. Então, quando Moisés chega perto, primeiro passo, quando Deus quebra um protocolo, o que é que você tem que fazer? Chega mais perto. Quando Moisés se aproxima, Deus fala com ele: Moisés, agora você tira as sandálias dos seus pés.
Porque o lugar em que você está pisando é terra santa. O que tornou aquela terra santa? A presença de Deus. E então Moisés tira os sapatos, tira as sandálias. Sabe por que Deus mandou Moisés tirar as suas sandálias? Será que as sandálias representavam algum tipo de impedimento, algum tipo de pecado, algum tipo de desrespeito? Não, por certo que não. Na verdade, o convite a tirar as sandálias é para ter relacionamento com Deus. Porque o mesmo Deus que tocou a terra, Ele não poderia tocar em Moisés diretamente, senão Moisés não suportaria sua glória. Mas como Deus tocou a terra, e Moisés tirando as sandálias, ele tirava o obstáculo, ele tirava a barreira para ter mais contato, mais comunhão, mais relacionamento com Deus. Ao tirar as suas sandálias, ele estava pisando com a planta dos seus pés no mesmo terreno em que Deus também estava presente. Aleluia. Então eu quero convidar você nesta noite, domingo, 27 de outubro de 2024, às 20 horas e 24 minutos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei quais estão sendo os grandes desafios que você está enfrentando na sua vida. Mas eu sei que Deus está lhe convidando. Tira as sandálias dos seus pés. Glória. Tira as sandálias dos seus pés, porque eu quero me relacionar com você. Tira as sandálias dos seus pés, porque eu tenho algo a revelar a você. Tira as sandálias dos seus pés, porque eu tenho algo a te dizer. E tenho algo para você fazer. E quando Moisés tira as sandálias, Deus começa a falar com ele. E a revelar o seu chamado. A esta altura, Moisés já tinha 80 anos de idade. Sabia disso? Tem gente que acha que está velho demais. Moisés, a essa altura, estava com 80 anos de idade. E até aquele momento, ele não sabia qual era o seu chamado. Parou para pensar nisso? E então Deus começa a falar com ele. Primeiro, Deus diz quem ele é. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu ouvi a oração do meu povo e vim para libertá-lo, e escolhi você para esta missão. Aleluia. E então Deus traz para Moisés uma direção. Todos querem receber uma direção de Deus. Amém. Tira as sandálias dos seus pés. Tira as sandálias. As sandálias talvez sejam as preocupações que estão na sua mente. As sandálias talvez sejam as contas vencidas. As sandálias talvez sejam o aluguel atrasado. As sandálias talvez sejam o problema no seu casamento. As sandálias talvez sejam o problema que você está enfrentando na justiça. As sandálias talvez sejam a dificuldade que você está enfrentando em relação aos seus filhos. As sandálias talvez sejam o problema de saúde que você está passando. Mas nessa noite, ouça a voz do Espírito Santo a lhe dizer: tira as sandálias dos seus pés. Tira as sandálias dos seus pés. E então, quando Deus começa a falar, Deus dá a Moisés uma direção: vá até o faraó e diga a ele: liberta o meu povo. Mas Moisés, me ajude. Moisés foi criado aonde? Oi? No Egito. Mais especificamente no palácio do faraó. Então Moisés conhecia os protocolos? Sim ou não? Sim. Moisés conhecia todo o ritual. Moisés conhecia todas as normas, todas as regras para chegar diante do faraó? Conhecia? E Deus começa a dizer: Moisés, não são essas as regras que eu quero que você siga.
Esqueça os protocolos que você aprendeu no palácio, pois eu tenho algo a lhe dizer. Você vai até o faraó e vai dizer para ele libertar o meu povo. Então Moisés fala assim: mas Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Então Deus fala: Moisés, diga a ele que eu sou. Ordena, liberta o povo. Nunca se dá uma ordem a um rei. Nunca se dá uma ordem a um soberano. Aliás, até para se apresentar diante de um rei, você precisa ser convidado. Sabia disso? Não foi diferente com Esther, que colocou a vida dela em risco, mesmo sendo rainha, ao se apresentar ao rei Assuero sem ser convidada para interceder pelo seu povo, não é verdade? Porque Assuero não a havia chamado, não a havia convidado, mas ela se posicionou, jejuou, clamou por 3 dias e se apresentou, quebrando o protocolo. Então, quem pode quebrar o protocolo de um rei? Somente um, que é rei dos reis. Amém. E ele falou assim: você vai se apresentar e você vai dizer que eu sou. Ordena, liberta o meu povo. Queridos, nós precisamos entender que existe alguém que está acima de todos e quaisquer protocolos nesta terra. Glória. O alvo e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é e que há de vir, o único para sempre, o único digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Aliás, diz a palavra de Deus que Ele é o Pai da eternidade. Amados, se a eternidade já é algo que não conseguimos conceber com a nossa mente, imagine então falarmos do Pai da eternidade. Porque Deus é um ser atemporal. Ele criou o tempo e se inseriu nele para poder ter comunhão com os seres temporais que somos nós. Sabia disso? Por isso Ele é o Pai da eternidade. Porque a Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. Ou seja, antes que houvesse dia, Ele era. Antes, muito antes que houvesse, Ele já era. E é o mesmo que será. Ou seja, Ele criou o tempo. Ele se inseriu no tempo para ter comunhão com o homem que é sujeito ao tempo. Percebe Deus quebrando os protocolos? Nós somos sujeitos ao protocolo do tempo, então Deus ele quebra e convida um ser temporal que somos nós a vivermos com Ele na atemporalidade da eternidade. Quem vai viver a eternidade não é isso? Você quebra de protocolo, sabia? Então, primeira coisa nessa noite, eu quero convidar você a quebrar protocolos. O que é quebrar protocolos? É se despir, é se esvaziar. Qual era o protocolo de um homem que ia para a guerra? Vestir armadura. Quando Davi se apresenta para lutar contra Golias, o que tentam pôr nele? Não, ô Davi, se é você mesmo que vai, já não é uma boa ideia você ir, porque você é um tampinha e ele é um grandão. Nada contra os tampinhas, tá? Senão eu apanhei de um que está lá dentro. Mas você é um tampinha e ele é grandão. Já não é uma boa ideia. Então vamos inserir você nos protocolos de guerra. E quando Davi veste e se reveste de protocolos humanos, o que acontece? Explica para mim, ele não conseguia andar. Existem protocolos que estão te paralisando. Sabia disso? Existem protocolos que estão te engessando. Protocolos de quem? Humanos.
Queridos, eu quero convidar você nessa noite a se esvaziar, a se despir dos protocolos que estão te impedindo de entrar na presença de Deus e de ser quem Ele quer que você seja e de fazer aquilo que Ele quer que você faça. Repita comigo, por favor. Deus é um Deus que quebra os protocolos. Todos aqui estão dispostos a assumir esse desafio diante de Deus. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, ajuda-nos, Senhor, a quebrarmos os nossos protocolos diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vivermos algo extraordinário na Tua presença. Ajuda, Senhor, a igreja, a casa do Pai, a viver a plenitude do que Deus tem para ela, não se sujeitando aos protocolos humanos, mas ao propósito de Deus, porque Deus é um Deus que quebra protocolos. Fala conosco nesta noite de forma poderosa e extraordinária. Toque em nosso coração, ou como já tem sido ministrado aqui desde a abertura deste culto, toca em nossa mente, para que a nossa mente esteja cativa em Cristo e não aos protocolos deste mundo, a fim de que vivamos a plenitude do que Deus tem, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre algo que Deus vem ministrando ao meu coração e que falou muito também comigo na madrugada passada, sobre protocolos de crescimento. Os protocolos de crescimento de Deus não são os mesmos protocolos de crescimento do homem. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 92. Salmo 92. Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos à nossa volta e nos comparamos com o outro, tentando nos inserir nos protocolos em que o outro vive. Mas sabe o que a Bíblia diz a esse respeito? O Senhor dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Você fica construindo pensamentos a seu próprio respeito, mas Deus é quem diz: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. E você acha que os pensamentos de Deus estão sujeitos aos protocolos do homem? Então, em nome de Jesus, igreja, casa do Pai, não tente se formatar aos protocolos do outro. Viva a plenitude do protocolo de Deus. Queridos, Salmo de número 92, que inclusive é um salmo de autoria incerta, ele fala a respeito de crescimento. E eu quero conversar com vocês um pouquinho acerca de algo que o Espírito Santo vinha ministrando ao meu coração sobre crescimento. Alguma vez você já se questionou, ou já se perguntou, frustrado por algum motivo, quando olhou que o outro parecia maior do que você? Parece que o outro cresce mais rápido, parece que o outro dá certo mais depressa, parece que o caminho do outro é mais fácil que o seu. Alguma vez só eu, será? Você nunca passou por esse momento assim de crise existencial, olhando para o outro: deu certo com ele, comigo não, ele cresceu, eu não, deu certo para ele, para mim não, só eu, né? Acho que ninguém mais, só eu sou de carne, vocês são todos santos, já estão quase na glória, né? Mas eu, muitas vezes, quase todos os dias, acho que eu preciso me converter. Mas olha só o que o salmista diz no versículo 12. Eu estou na corrigida fiel, se quiser colocar a mesma tradução aí no telão.
o justo. Ou seja, essa palavra é para quem? Tem algum justo aqui? Se tiver, essa palavra é para o justo. Mas alguém pode perguntar assim: quem é o justo? Meu Deus, é aquele que foi justificado pelo sangue. Tem alguém aqui que foi justificado pelo sangue? O justo, ele florescerá como uma palmeira, e ele crescerá como cedro no Líbano. Vamos ver de novo. O justo florescerá como a palmeira, e ele crescerá como cedro do Líbano. Por que palmeira? Podia ser o justo, ele florescerá como a figueira, o justo florescerá como a tamareira, o justo florescerá como a laranjeira. Não podia ser? Não podia. Existe um ensinamento muito importante de Deus para nós nesta palavra. Aliás, deixa eu abrir um parênteses bem rápido. Quando a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que na sua lei, na lei do Senhor, medita de dia e de noite, o que é meditar? É ler igual você lê um romance? Não. Queridos, eu poderia passar a noite toda falando só sobre este versículo. Isso é meditar. Quando você for ler a palavra, eu sei que existem pessoas que fazem propósitos de ler a Bíblia toda no período de um ano e leem tantos capítulos por dia, tudo bem. Mas quando você for ler a palavra, não tenha pressa. Não fique engolindo capítulos. Por quê? Tem um ditado popular que diz que o apressado ele come e, além de dar dor de estômago, queima a boca. Que quando você come alguma coisa crua, dói o estômago, e quando come quente, queima a boca. E tem gente com dor de estômago e boca queimada espiritual porque engole e não mastiga. É só uma dica de quem estuda a Bíblia desde sempre. Não tenha pressa. Amém. Porque se você tiver pressa, quando for ler a Bíblia, você vai engolir e não vai se alimentar. Primeiro, eu preciso entender, fecha parênteses, por que é acerca de uma palmeira que o salmista está falando. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre a palmeira. Aliás, deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Eu não me esqueço da palavra ministrada pela pastora Carol aqui alguns domingos atrás, sobre o vaso de barro nas mãos do oleiro. Existem, se eu não me engano, 200 tipos de barro diferentes, mas só 8 servem para fazer vaso. Olha que riqueza de detalhes. Tem gente que engole o texto e não presta atenção nos detalhes. Que tipo de barro é isso? O que presta para fazer vaso ou o que não presta para fazer vaso? E ela foi dizendo sobre cada etapa da preparação de um vaso. Vocês lembram dessa palavra? Lembram? 7 etapas da preparação de um vaso. Queridos, olha que riqueza de detalhes e de ensinamentos na palavra de Deus. Então eu fui estudar sobre a palmeira. Primeiro detalhe interessante: a palmeira, ela tem uma vida larga. Ela se destaca. A palmeira, florescer como uma palmeira, significa permanecer por cima das circunstâncias. Agora, vamos entender um pouquinho das características da palmeira. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você já andou pela rua e viu alguma árvore caída? Sim ou não? Alguém já viu uma palmeira caída? Sejam sinceros. Por quê? Comecemos a entender as características da palmeira. A
Amados, uma das características mais marcantes da palmeira é a sua resistência. Repita comigo: resistência. A palmeira é capaz de suportar ventos de até 150 km por hora, que é o equivalente a um furacão de categoria 1. A palmeira sobrevive a um furacão. E a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. Ou seja, tem algum ensinamento para nós aqui? Sim ou não? A palmeira não se arranca facilmente, porque ela possui uma das raízes mais fortes. E nós vamos entender um pouquinho nesta noite sobre raízes. O protocolo de crescimento de Deus começa pelas raízes. Como é que estão as nossas raízes? A raiz de uma palmeira, ela penetra embaixo da terra e ela vai até alcançar o lugar onde existe água. A raiz da palmeira, preste atenção nisso. É muito difícil arrancar uma palmeira porque a sua raiz, ela penetra embaixo da terra e ela penetra profundamente até alcançar água. Qual é uma das tipologias bíblicas de Jesus Cristo? Eu sou aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior. Mas para alcançar essa água é preciso ter raízes. Glória. Aleluia. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre raízes, porque o protocolo de crescimento da raiz não é o mesmo protocolo do crescimento do resto da planta, sabia, gente? E daqui a pouquinho nós vamos entrar na questão do cérebro, e isso impressiona. Olha que interessante. Agora, por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que a palmeira é tão resistente? A palmeira, ela salva vidas. Em 2004, quando aquele tsunami, ele literalmente varreu a costa da Indonésia, houve uma jovem da idade de 20 anos que, lá na Tailândia, sobreviveu ao tsunami agarrada a uma palmeira. Sabe por que o justo florescerá como uma palmeira para salvar vidas? Aquela palmeira salvou a vida da jovem, porque a palmeira, com suas raízes profundas, resistiu às águas impetuosas do tsunami. A pastora Carol falava sobre tempestade na sua explanação sobre dízimos e ofertas. Se você quer realmente resistir às águas, aos ventos, às tempestades, seja palmeira. A palmeira existe para salvar vidas. Ela foi resgatada, agarrada na palmeira. Ela subiu e ali a palmeira. Sabe por quê? A palmeira, ela tem a capacidade de envergar, mas não quebrar. Eu não disse que uma das características da palmeira é a resistência? Às vezes você vê árvores frondosas com copas impressionantes que quebram a força do vento. Sabe o que faz com que a gente quebre? Não ter a capacidade de envergar, não ter a capacidade de se curvar. Quem se curva não se quebra. Quem se curva não se quebra. Tanto que a Bíblia fala que aquele que endurece a cerviz será quebrado, sem que haja conserto.
Essa palavra me impressiona. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre florescer como uma palmeira, ela fala sobre crescer como o cedro do Líbano. Só uma curiosidade, você já viu a bandeira do Líbano, do país chamado Líbano? A bandeira do país? No centro da bandeira tem um cedro. É o cedro do Líbano, do qual a Bíblia fala. Agora, olha a característica do cedro. O cedro do Líbano, ele cresce devagar. O protocolo de crescimento de Deus não é igual ao protocolo de crescimento do homem. O cedro do Líbano, ele cresce devagar, mas ele chega a atingir 40 metros de altura. Mas ele cresce, repita comigo, devagar. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metros. 3 anos. Mas a planta tem? Quanto vocês acham que tem a planta? 5 centímetros. E a Bíblia diz que florescerá como uma palmeira e crescerá como... Já parou para pensar? 3 anos crescendo para baixo, mas atinge 1,5 metro. Enquanto a planta tem cerca de 5 centímetros. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. E eu fico assim um pouco... A pastora Carol falava que fica preocupada com algumas coisas. Eu também fico. Estamos juntos. Esses camaradas que aceitaram a Jesus e já estão grandes, eu fico, meu Deus, esse protocolo não está na Bíblia. Será que é crescimento ou inchaço? Será que é protocolo de Deus ou do homem? Então o que acontece? O cristão ele é como o cedro do Líbano. Ele tem a promessa de crescer, mas o seu crescimento é lento conforme a experiência do cedro, e somente depois de anos ele se tornará visível aos homens. Não questione a Deus se você está um tempão na presença do Senhor e ainda não foi visível, viçoso, contemplado, reconhecido e aplaudido pelos homens. Porque Deus está mais interessado nas suas raízes. Muita gente pensa assim, mas Deus está demorando. Uai, Moisés é um cara então que quebra protocolos, porque Deus o chama aos 80 anos. Chamou Abraão aos 75 anos. Nenhum de nós viveu isso ainda. Deus não tem pressa. Deus tem urgência. Diferente. Porque enquanto você está aprofundando suas raízes, Deus está estabelecendo com você relacionamento. A Bíblia fala sobre palmeira e sobre cedro. Daqui a pouquinho eu vou comparar, nós vamos subir alguns versículos, como é que é o crescimento do ímpio. Vamos lá. Então, voltando a falar do cedro, o crescimento do cedro, ele é lento, mas ele é constante. E ele é resistente. O cedro do Líbano, ele também suporta vento, e olha que interessante, ele suporta calor. Porque o cedro, com suas raízes profundas, ele desce a profundidade e ele penetra até na rocha para alcançar água. Eu fico me lembrando da parábola do semeador, quando a determinada semente ela cai e brota, mas logo seca, porque não tem raízes. Eu tenho visto muitos crentes ao longo destes anos que brotam depressa, mas porque não tem raízes, eles secam por causa do calor. O calor das dificuldades, das lutas, das provas, dos desafios. E o
cedro do Líbano, as suas raízes são tão profundas que elas buscam água lá nos lençóis freáticos. E ele não fica dependendo da chuva. Tem muito crente que está dependendo de chuva de bênção, enquanto o Senhor quer que ele tenha raízes e ele não dependa das bênçãos para fazer a vontade de Deus. A pastora Carol falava a respeito de entregar ao Senhor, mas eu entrego se Ele me der. Ei, eu não tenho que entregar dependendo do que Ele me abençoar, eu tenho que, com as minhas raízes, buscar. Para crescer a semelhança do cedro, eu não posso viver na dependência dos fatores externos. Tem muito crente na dependência dos fatores externos, e esse não tem raízes. Agora olha o que o próprio salmista diz no versículo 7 do Salmo 92. Quando o ímpio crescer, outro como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Como é que o ímpio cresce? Já repararam a diferença entre a erva? Erva, só para dar em miúdos, é capim. Capim cresce rápido, tem raiz. Qualquer coisa arranca. Com a mão a gente arranca capim. Tenta derrubar uma palmeira. A palmeira pode ter assim, ó. Você não arranca, mas nem. Tinha uma palmeira plantada na casa onde eu morava, ela morreu. Mas vocês acreditam que ela tinha uma raiz tão profunda que nasceu outra árvore no lugar onde ela morreu? Porque algum passarinho passou por ali, caiu alguma semente, e aproveitando a raiz da palmeira, deixou nascer outra planta. E já estava, quando eu me mudei, estava quase a minha altura já. Isso é ter raízes. Mas a erva, você arranca assim com a mão. E o ímpio, ele cresce como a erva. Mas o que diz o salmista? Que todos os que praticam a iniquidade serão o quê? Destruídos. Lembra quando a Bíblia fala sobre a palha que o vento sopra? Lá nos Salmos? Quando diz que os ímpios não são assim. Eles são como uma palha, como uma moinha que o vento sopra. Porque não tem? Queridos, eu quero convidar você a fazer uma reflexão de como está o seu crescimento. Como estão as suas raízes. Deus não está preocupado com o que está aparecendo. Se fosse assim, aquela figueira que Jesus amaldiçoou estava bem na fita, não é? Ela era grande? Adianta ser grande? Hã? Tanto que Jesus a amaldiçoou e os discípulos ficaram impressionados como ela secou. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Não tinha frutos. Adianta ser grande? Agora qual é o fruto que Ele espera de nós? A palmeira cresce para o quê? Salvar vidas. Você sabia que esse é o fruto que Deus espera de mim e de você? Salvar vidas. Mas só é capaz de salvar vidas aquele que cresce como palmeira, floresce como palmeira e cresce como cedro, melhor dizendo. E aí quando você começa a entender, talvez você esteja aqui com 3, 4 anos. Vamos fazer um exercício aqui. Quem tem 5 anos de convertido ou menos, levanta a mão. 5 anos ou menos que aceitou Jesus. Ok. 10 ou menos. Ok. 15 ou menos. Se nós fizermos essa proporção, 3, 4 anos, 5 centímetros. Quem tem 15 anos ou menos? Ok? Então não se preocupe com o que os outros estão vendo a seu respeito.
Não se preocupe com o que os outros estão vendo a seu respeito. Queridos, Deus, eu disse no início, Ele é atemporal. Veja a quebra de protocolos. Para Ele, diz a Bíblia, 1000 anos é como um, e um dia é como 1000. Ué, protocolo diferente de Deus, né? Você está preocupado com dias, semanas, meses, anos ou décadas? Deus está preocupado com o quê? Com raízes. E Ele sabe que raízes levam tempo para serem firmadas. Jesus andou com os apóstolos, com os 12, por quanto tempo? Cerca de 3 anos e pouco. De 3 anos a 3 anos e meio, certo? Para que eles tivessem o quê? Raízes. No meio do processo de desenvolvimento de raízes, eles fizeram milagres. Pregaram a palavra. Batizaram. Só que eles estavam firmando raízes. Para quê? Para o Pentecostes. Que aconteceu quando Jesus subiu. 50 dias depois, o Espírito Santo veio. Foram 3 anos. E olha que interessante. Quando as raízes estão firmadas, o fruto vem. Quantas 1000 almas se renderam no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou a palavra, Atos 2:38 e seguintes? Cerca de 3.000. Pensou 3.000 se convertendo? Você faz apelo, 3.000 são batizados. Porque por mais de 3 anos eles estavam desenvolvendo. Mas no processo de desenvolver raiz, a gente vai fazer bobagem. Pedro nega Jesus, ou não? Pedro tenta convencer Jesus a não ir para a cruz, sim ou não? Tomé não acredita que era Jesus, sim ou não? Não vou falar de Judas Iscariotes, desse a gente pula. Mas, além disso, pediram para Jesus autorização para descer fogo do céu e consumir todo mundo, sim ou não? Porque eles estavam firmando. Mas quando o Espírito Santo veio, aí fica um detalhe interessante, eu já estou concluindo. O Espírito Santo só vem sobre quem tem raízes. Quando o Espírito Santo veio, ele desceu sobre aqueles 120 que estavam, cerca de 120 pessoas que estavam ali no cenáculo, porque eles aprenderam com Jesus a ter raízes. Sua vida, queridos, tem construído raízes? Sabe, eu confesso que quando Deus falou comigo, a palavra é confronto do começo ao fim, né? E o primeiro a ser confrontado sempre é o pregador. Quando Deus falou comigo acerca desta palavra, Ele quebrou completamente os meus protocolos. Aleluia! Que eu estava fazendo uma série de conjecturas e matemáticas contra os homens, né? Acerca disso, daquilo e de mais aquilo outro. Pensando sempre no tempo. Deus não pensa no tempo, Ele pensa nas raízes. Então eu quero convidar você a tirar os seus olhos do tempo e olhar para as raízes. Tirar os seus olhos do tamanho da árvore e colocar na profundidade das raízes. Interessante que Deus está mais preocupado com o nosso crescimento para baixo do que com o nosso crescimento para cima. E isso é que nos dá a capacidade de salvar vidas. Quero convidar você a orar. Vamos nos colocar de pé, igreja, casa do Pai.
por muitas vezes, ter olhado para as circunstâncias, ter olhado para os protocolos do homem, ter olhado para aquilo que está à vista dos homens, esquecendo-me do protocolo de Deus, que está mais preocupado com nossas raízes firmadas. Senhor Jesus, a minha oração nessa noite é que o Senhor toque em nosso coração, para que verdadeiramente possamos entender que a Tua palavra traz discernimento, clareza, revelação quanto ao olhar de Deus para o nosso crescimento. Livra-nos, Senhor Jesus, de acharmos que cresceremos de acordo com os parâmetros humanos, e ajuda-nos a crescer conforme a Tua vontade. Ajuda-nos a crescer conforme o Teu parâmetro. Ajuda-nos a crescer conforme o projeto de Deus e não o nosso. Pai, em nome de Jesus, se algum de nós tem encontrado dificuldade em olhar para o projeto do Senhor, ajuda-nos. Tira, Senhor Deus, o nosso olhar, a nossa mente daquilo que está visível ao homem, porque a raiz não é visível ao homem, mas é visível aos olhos do Senhor. Eu sei, Senhor, que muitas vezes Deus está construindo as nossas raízes, e nós nos questionamos, Senhor, por que não está acontecendo? E nós nos perguntamos, Senhor, por que não vai, não flui, não cresce? E Deus diz, está crescendo, você que não está vendo. Glória! Está crescendo, você que não está entendendo. Está crescendo, você que não está enxergando o que eu estou fazendo. Mas no tempo do Senhor, o fruto vem, e vidas são salvas, porque não há fruto sem crescimento. E o Senhor tem nos levado a um patamar de crescimento. Eu sei que o Senhor tem levado este ministério, Igreja Casa do Pai, a um patamar representativo de crescimento nessa cidade, que muitas vezes nós não entendemos, que muitas vezes nós não compreendemos, porque não enxergamos. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda, porque nós não podemos ser guiados por aquilo que vemos, e sim por aquilo que cremos. Leva-nos, Senhor Jesus, a uma visão espiritual do crescimento que Deus tem, e não a visão humana daquilo que se acha grande, e quando passa a primeira tempestade, não fica nada de pé, porque era apenas erva, era apenas capim. E o Senhor quer que nós floresçamos como palmeira e cresçamos como cedro, porque estes trazem salvação, enquanto a relva para nada serve, senão para ser queimada no fogo. Pai, tem misericórdia de nós, a começar em mim, e nos ajuda a olhar com os teus olhos e não com os nossos, o crescimento de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe. Que você possa sair daqui confrontado como eu, com a certeza de que o crescimento não segue protocolos humanos, mas sim dos céus. Em nome de Jesus.